Muito bem, vamos aqui para a entrevista. Eu gostaria de iniciar com a professora, primeiro fazendo a senhora muito bem-vinda ao nosso programa, dizer que é um prazer muito grande recebê-la aqui, a professora Hélida Oliveira, ela que é da 2ª GER. Professora, muito bom dia, seja bem-vinda. Como foi que funcionou esse programa para a seleção? Já é o 2º ano, né? Muito bom dia. Isso, bom dia. Nós que agradecemos, né? Primeiro, a oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho do programa Daqui para o Mundo, que é um trabalho na 2ª edição. Daqui para o Mundo surgiu em 2024, é um programa do governo estadual, na pessoa do nosso governador, o governador Paulo Dantas, e a nossa secretária de Educação, professora Rosiane Vasconcelos. Então, Daqui para o Mundo, na sua 2ª edição, ele faz um processo seletivo com alunos da rede pública estadual, matriculados no ensino médio, e que tem alguns critérios para serem primeiro inscritos, depois passarem por uma prova. Então, esses 2 estudantes, dos nossos 4, eles passaram por uma prova juntamente com outros estudantes. Mas antes deles passarem por esta prova, eles se inscreveram porque eles atendiam aos critérios. E que critérios eram esses? Primeiro, eles tinham que estar matriculados na rede estadual. Segundo, eles teriam que estar também ainda estudando no ano da viagem. E eles teriam também que ter média 8 em 3 componentes curriculares: língua portuguesa, matemática e inglês. Feito esse processo, a inscrição ela é homologada e eles vão agora para a 2ª etapa, que é uma prova. Então, passa por essa prova, sai a lista dos selecionados. E esse ano, ano passado, nós tivemos 50 estudantes. Esse ano, nós tivemos 100 estudantes. Na nossa regional, que engloba 10 municípios, Barra de São Miguel, Anadia, Campo Alegre, Coruripe, São Miguel dos Campos, Luziápolis, Campo Alegre, Junqueiro, Teotônio Vilela. Então, do nosso município, nós tivemos 4, mas da nossa regional, nós tivemos 11 estudantes que embarcaram para a Inglaterra no dia 8 de agosto, dia 9 de agosto, e passaram uma média lá de 30 dias vivenciando experiências assim, que trouxeram uma bagagem imensurável, que com certeza vai contribuir de maneira significativa e muito importante no currículo e na vida de cada um desses jovens. E aqui nós estamos com 2 dos 4 que São Miguel levou para a Inglaterra. Que bom. Professora, com todos esses critérios, com essa disputa, os alunos passam a se preparar mais, né? Alguns alunos já vão se matricular, aqueles que têm esse pensamento, que têm essa ideia, já vão se matricular pensando nisso. Com certeza o nível dos alunos melhorou bastante? Com certeza, melhorou bastante, porque hoje a gente já vê pais, né, dizendo quando tem a pré-matrícula da rede, que acontece em dezembro, já procurando saber informações, porque eles já estão se preparando. Então, a rede pública municipal também hoje já tem um olhar diferenciado, né, na pessoa do nosso secretário Álvaro. Por quê? Porque eles já precisam agora se preparar para, quando entrarem na rede pública, atenderem esses pré-requisitos e critérios para que eles consigam fazer a prova e serem aprovados. Aqui nós temos, dos 4 estudantes, 3 da Escola Estadual Professora Edileuza Oliveira da Silva, aquela escola que aqui de São Miguel, localizada no Hélio Jatobá 3, conhecida como a Escola Integral. É tempo integral, né? O pessoal sempre fala. Isso, os meninos ficam lá 11 horas diárias. Então, aqui a gente já traz também uma propaganda. E que é uma coisa maravilhosa, né, professor? Isso a gente via em outros países já há muito tempo, na Europa isso acontece há muito tempo, e agora já acontece há um bom tempo aqui, onde os alunos chegam de manhã e só voltam à tarde. À tarde, então, 9 horas de atividades curriculares, 2 de almoço, as refeições, né, que a escola oferta através dos programas de alimentação que nós temos do governo estadual e do governo federal, 5 refeições. E aí a gente mostra verdadeiramente que existe um produto final de qualidade. E nós temos também uma estudante, a estudante Gisele, que é da Escola Estadual Tarcísio Soares Palmeira, que tem lá como gestor o nosso professor José Raimundo. Então, esses estudantes, eles passam por toda essa seleção. E aí, quem está de fora, que passa a perceber e a entender a importância do programa, já começa a pensar, a se preparar. Isso é excelente. Não, eu quero me matricular ou na escola Ana Lins, ou na escola Edileuza, ou na Tarcísio, porque eu também quero ir daqui para o mundo, literalmente. Isso era uma coisa que antes
a gente só via assim com famílias que tinham condições. Condições. Né? A maioria deles de escola particulares. Né? Então, a gente vê aí essa possibilidade de chegar para todos os alunos. Isso aí é muito mais justo. Né? Então, que bom que Foi esse bom, programa... Álvaro, você citar isso, porque eles vão com tudo custeado pelo governo do Estado. Exatamente tudo. Até um chip eles recebem, né, que é um chip internacional, para quando chegarem lá, conseguirem manter contato diariamente com as suas famílias. Muito bem. A professora já deu aí todos os esclarecimentos, né? Muito legal. Agora a gente vai conversar um pouco também com esses 2 alunos que foram beneficiados com esse programa, para servir até de exemplo aí para outros que estejam aí acompanhando o programa. Vou iniciar com a Pérola. Pérola, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Assim, o que é que você destacaria desse período que você passou lá? Né? O que é que você vai guardar e que você vai servir aí, não só na parte de estudante, mas para a vida? Realmente mudou lá nesse período de tempo. Pode parecer curto para algumas pessoas, só que para a gente realmente foi muito tempo, ainda mais longe de nossas famílias. E também as amizades, que com certeza vão ser para a vida toda. Então, tipo assim, a gente cria um vínculo, não só com as pessoas que estavam lá com a gente o tempo todo, mas também com a própria cidade que a gente estava. Eu fui para lá sem o pensamento de querer sair do Brasil ou morar fora. Só que eu voltei com o pensamento totalmente mudado. Então, eu acredito que sim, fora do Brasil tem várias oportunidades bastante boas. No Brasil tem sim, só que eu acredito que quando você vivencia outra cultura, outra realidade, sai dessa bolha que você vive diariamente, você consegue ter uma visão um pouco mais ampliada. Então, isso é bastante importante para mim e eu agradeço bastante ao governo de Alagoas por essa oportunidade incrível. Isso aí é muito interessante, né? Eu tenho aí um testemunho grande sobre isso. Eu tenho uma filha que mora na Finlândia, tenho outra filha que mora na Nova Zelândia e o meu neto agora está fazendo mestrado, estudou aqui inclusive também em São Miguel dos Campos, em Portugal. Então, realmente é uma outra visão de mundo, né? Isso ela vai carregar, assim, para a vida dela, para o currículo e para a vida dela, né? Então, abriu aí abriu a mente dela. Bom, vamos conversar também com um dos alunos também que foi contemplado, que é o Juan Giovanni. Juan, a mesma coisa, né? Como foi essa viagem, conseguiu fazer amigos, ficaram na casa de famílias, né? Eu acho que é importante isso, também você dizer como foi esse contato, ficaram falando só inglês. Qual foi a maior experiência que você adquiriu? Bom dia. Bom dia. Inclusive, a gente estava conversando mais cedo sobre isso. A primeira semana foi um divisor de águas, por causa que a gente está acostumado a estudar inglês, traduzir questões, traduzir uma conversa pequena, meia hora, 40 minutos. O problema é que a gente tinha que ficar o dia todo escutando, conversando em inglês. A gente era recebido por famílias, as host families, que são famílias credenciadas, pagas para receber estudantes de todo mundo. A minha, inclusive, a gente ficou um tempo com italianos, ou foi 2 semanas. A gente conversava diariamente, na hora do jantar a gente conversava. Então, a gente, para mim foi um divisor de águas. Nunca me imaginei ir para outro país, pelo menos tão cedo, ou de graça. A educação e o governo proporcionou isso para 100 pessoas e eu sou extremamente agradecido. As pessoas que eu conheci lá, as oportunidades, a mudança de pensamento, a mudança de como eu penso, como eu enxergo a realidade. Desde quando eu voltei há uma semana atrás tem sido totalmente diferente. Então, tem muita coisa que eu ainda preciso absorver, tem muita coisa que ainda não caiu a ficha. Mas eu quero que isso se repita mais e mais vezes, que outros alunos tenham essa oportunidade, que se para mim foi muito importante, para outros também vai ser. Então, quando a gente cria oportunidades, a gente vai criando pessoas cada vez melhores, pessoas cada vez que tenham essa perspectiva, que torne nosso país melhor, cada dia melhor. É isso que eu tenho a dizer. Ótimo. Na parte curricular, professora, e eles também podem responder, vocês foram para escolas de lá, participaram de aulas lá com alunos nativos da Inglaterra? Sim.
No caso, foram alunos de vários países, várias nacionalidades na minha. Por exemplo, eu fiquei em cidade diferente do Juan, eu fiquei em Oxford. No caso, eu fiquei na escola no Oxford English Center. Essa escola, ela não só também recebe brasileiros, ela recebe também pessoas de outras nacionalidades. Por exemplo, italianos, mexicanos, franceses e até mesmo árabes. Então, a gente teve não só contato com a cultura nativa lá britânica, como também com a cultura de outros países. Eu aprendi bastante sobre outras culturas também do México, assim, foi bastante legal. E vocês tiveram dificuldade de ter essa conversação? Porque a gente sabe que, infelizmente, o preparo aqui do inglês, né, nas escolas públicas e particulares são mais de se preparar para o vestibular, para o Enem, pontuais, né? Na verdade, pontuais. Né? Não tem muita conversação, né? Eu acho que lá facilitou bastante você ter que estar aí se expressando em inglês. Sim, porque era basicamente o dia todo apenas inglês. Então, por exemplo, na escola, a única regra que tinha, assim mesmo, que tinha que seguir, era falar inglês todo o tempo. Até mesmo na host family, que a gente tinha que falar inglês para se comunicar melhor, para saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, para ter um convívio mais agradável. Então, era sempre falando inglês, se a gente não sabia uma palavra, cada um era em dupla, a gente não sabia uma palavra e o outro sabia, a gente se ajudava, falava, como é que fala tal coisa? Aí o outro, a nossa dupla, falava, fala de tal jeito. Então, basicamente, era sempre um se ajudando para ter um convívio melhor e um convívio também muito agradável. Ela falou, viu, Álvaro, a gente conversando sobre a experiência, ela disse, teve um momento que eu estava pensando em inglês. Eu disse, não, peraí, eu estou pensando em inglês, eu não penso mais em português. Sim. Porque essa é a dificuldade da conversação, né? Você vir aqui processar, voltar para poder falar. Então, quando você começa a já pensar em inglês, você já está desenvolvendo bastante. Até mesmo quando a gente voltou para o Brasil, no aeroporto de São Paulo, a gente esbarrava em alguém e falava sorry. Porque era costumamente já estava treinada para falar inglês, sabe? Então, voltar para o Brasil falando outra língua o tempo todo é realmente difícil, porque a gente passou o quê? Um mês todo só falando inglês. E para a gente era difícil falar inglês naquela hora. Só que agora é difícil falar português com a mente pensando em inglês. Muito bem, tem que agora procurar desenvolver mais, vocês terem encontros, né? Pois não? Depois de retorno, às vezes eu sempre ficava pensando em inglês, sempre escrevia em inglês. Outra coisa que a gente enfrentou e vivenciou lá é conversar com nativos é diferente de conversar com outros estrangeiros falando inglês. Porque os nativos, eles têm um jeito próprio de falar, eles não seguem a regra gramatical exata. Então, é diferente. Às vezes você empaca, mas eles são bem compreensivos em tentar entender você. Eles não vão cobrar de você que todas as palavras estejam certas ou que sua pronúncia seja impecável. Assim como a gente andava na rua, via que a gente era estudante pela roupa, pelo crachá. E tinha gente que conversava com a gente via alguns brasileiros. Então, sempre foi um ambiente muito confortável. A gente, não, mesmo tendo que falar inglês, foi um ambiente onde a convivência se tornou fácil, agradável, não enfrentamos problemas. Muito bem. Professor, e agora a gente vê aí, só para a gente concluir, porque a gente tem uma correria muito grande aqui no programa hoje, principalmente nessa sexta. Eu tive essa semana conversando com o Álvaro, o secretário, a probabilidade de, nos próximos anos, a gente ter uma escola bilíngue, porque aí, acontecendo isso, os alunos já vão chegar lá altamente preparados, né, professora? Então, próximo ano, a previsão é de dobrar esse número de alunos? Isso, nós estamos aguardando, né? Isso, sai tudo no edital, as expectativas agora, com certeza, só aumentam, porque são o que a gente chama de oportunidades educativas, né? É a escola pública proporcionando uma educação de excelência que sai do seu território, do seu ambiente, para que a gente consiga, né, fortalecer tanto a educação como as vidas desses estudantes. Então, a gente, com certeza, aumenta, porque no primeiro ano nós tivemos 50, agora nós tivemos 100. Então, consequentemente, o governo ele já tem novas propostas de ampliação do programa, porque é um programa que deu certo, que dá certo, que gera essas oportunidades e traz esses estudantes já com um foco, com um objetivo. E a gente só tem que agradecer, como os meninos aqui colocaram, ao governo Paulo Dantas, à secretária de Educação Roseane e ao nosso município, porque esses alunos eles vêm também da rede municipal. Então, eles vindo com essa bagagem, para a gente facilita, porque a gente só vai dar continuidade a esse trabalho. Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês. Pérola, muito obrigado por estar aqui com a gente, o Juan também.
E a professora que deu aí várias explicações maravilhosas. Quando tiver esse novo edital, se a gente precisar aqui, você voltar aqui para a gente dar uma outra entrevista para que mais pessoas possam participar. Com certeza, a nossa intenção é divulgar mesmo para que as mesmas oportunidades que esses jovens tiveram, todos os jovens, né, da rede pública estadual aqui do ensino médio do nosso município também tenham. E a gente fica muito alegre com isso. Okay.